Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. E isso que você está vendo aí é o 14 bis. Olha aí, olha bem. Conta a história que Santos Dumont queria criar um objeto que voasse. Aí ele criou uma vez, não deu certo. Aí ele foi para a segunda vez, não deu certo. Aí ele criou o terceiro, e o quarto, o quinto, e o negócio não saía do chão, e voava um pouquinho, e caía no chão, e quebrava todo. Até que ele chegou na 14ª vez. O 14º quase que subiu. Daí não subiu. Aí ele deu uma mudada lá, fez alguma coisa e o negócio voou. Aí ele colocou o nome de 14 bis, ou seja, porque repetiu o projeto número 14. E depois que Santos Dumont descobriu então a forma de voar, né? Muitos outros aviões foram fabricados, como esse, que é o Bandeirante, que foi fabricado pela Embraer em São José dos Campos. Olha aí. Essa história de Santos Dumont realmente é uma história de superação, né? Uma história de persistência. Criou o 14 bis, né? O 14 bis, esse voou, né? Mas antes deles foram muitas tentativas, né? Mas, gente, eu quis só dar uma passadinha no Parque Santos Dumont, em São José dos Campos, para mostrar o 14 bis, como ele é realmente, né? Mas a nossa história, ela não é sobre Santos Dumont. Ela é a história de uma pessoa que o nome você não vai saber bem quem é a pessoa, mas é uma história de muita superação mesmo. Trata-se da história de Valentino, esse brasileiro nascido no interior do Rio Grande do Sul. Que é assim, né? Olhando no mapa nós temos o Brasil, né? Olhando no mapa do Brasil nós temos lá o Brasil inteiro. Na região sul do Brasil está o Rio Grande do Sul. E na cidade de no estado, né? No estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma cidade chamada Bento Gonçalves, tá? Claro que você já ouviu falar nessa cidade, né? Agora, Bento Gonçalves tem muitos lugares longe, né? Lugares muito distantes, né? E é lá no interior de Bento Gonçalves, tá? No lugarejo, que eu até marquei o nome aqui, chamado Santa Bárbara, é que nasceu o Valentino, tá? Olha só, que coisa, né? Impressionante. Era muito distante Santa Bárbara para o centro, Bento Gonçalves. Lá nasceu o Valentino. E sabe que ano o Valentino nasceu lá? Em 1839, ou seja, há muito mais de 100 anos atrás, né? Então, nosso Deus, o lugar devia ser um lugar horrível, né? Lá nasceu ele. E ele não teve como estudar. Lá não havia escola. Lá não havia escola. Não tinha como estudar. Então ele foi crescendo, 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 e muito novo ele conseguiu um emprego. Mas ele conseguiu um emprego num lugar assim que ninguém queria trabalhar, né? Principalmente um jovem.
igual a ele, os pais eram descendentes italianos, né? Ele foi trabalhar, gente, num prostíbulo. Talvez você nunca ouviu falar desse nome, né? Prostíbulo. Prostíbulo eram casas de prostituição, onde prostitutas moravam e trabalhavam, tá? E geralmente esse trabalho era um trabalho escravo, tá? Aliás, ele é escravo, né? Porque a pessoa ali tinha que receber o homem que aparecesse, ele tinha que dar conta do recado, vamos dizer assim, né? E ele trabalhava lá. E conta a história que ele trabalhou ali por muitos anos. Ele era um funcionário exemplar, né? Mas um dia, o proprietário daquela casa vendeu aquela casa. Foi vendido. O prostíbulo foi vendido para uma outra pessoa. E essa nova pessoa que entrou, como toda vez que um comércio ele é vendido, né? Quando chega a pessoa nova, ele muda as coisas, ele muda de lugar, muda o jeito e tal. Ele começou a modernizar o prostíbulo. Então ele chamou lá a pessoa que atendia no bar, como é que deveria tratar os fregueses, as moças, como que deveriam tratar os clientes, né? E foi até o Valentino, que era o porteiro daquele prostíbulo. E chamou ele e falou: senhor Valentino, né? Que era muito jovem, eu quero conversar com o senhor, seu Valentino. É que com a minha direção aqui, vai mudar algumas coisas. Eu quero que o senhor pegue um caderno, talvez naquele tempo nem caderno existia, seria assim um papel de pão, vamos dizer, né? Papel de pão por muitos anos foi usado para a pessoa aprender a escrever, né? E pegue um lápis e todas as pessoas que entrarem aqui no prostíbulo, você vai perguntar o nome, vai marcar. E quando ela sair, o senhor vai novamente perguntar se ela foi bem recepcionada, né? Se o cara do bar atendeu direito, se a moça que leva a cerveja na mesa atendeu direito, se a garota atendeu direito, enfim. O senhor vai fazer essa pergunta e vai marcar aí no papel. Aí ele baixou a cabeça, passou a mão no rosto, pensou bem e falou para aquele novo proprietário: tem um problema. Aí o moço falou assim: problema? Problema com o quê? E Valentino respondeu: eu não sei escrever e não sei ler. Nessa região não tem escola. Nesta região não tem escola. Eu nunca fui, eu não sei como é que é uma escola. Eu ouço falar nesse nome, escola, mas eu nunca fui, aqui não tem. Eu cresci e depois de uma certa idade eu já vim trabalhar aqui. Aí o cara: poxa, mas seu Valentino, eu não sei. Vamos fazer uma coisa. Eu dou um prazo para o senhor aprender a ler e escrever. E falou lá um prazo, né? Quando aquele prazo foi cumprido, o proprietário voltou ao Valentino, que não tinha como aprender, não tinha. A mãe não sabia ler nem escrever, o pai não sabia, talvez os irmãos não sabiam, ninguém sabia. Naquele lugarejo ninguém sabia, né? E talvez as moças que estivessem ali também não sabiam, né? Por isso que foram para esse tipo de trabalho, né? Mas aí ele perguntou: e daí, seu Valentino? Já aprendeu a ler e escrever? Você não.
Aí aquele proprietário que pensou bem e falou, então não vai ter como ficar com o senhor aqui. Eu vou pagar uma indenização para o senhor e o senhor vai ter que arrumar um outro trabalho. Talvez em uma outra casa de prostituição. Valentino estava quebrado. Tiraram o chão do Valentino. Valentino estava desempregado. Valentino não sabia o que fazia. Mas o Valentino tirou uns dias para fazer uns concertos na casa lá que ele vivia. Mas não tinha nada ali naquela casa, não tinha prego, não tinha martelo, não tinha facão, não tinha nada. Aí Valentino pegou aquele dinheirinho e subiu numa mula, tá? Porque o cavalo não aguentaria andar tanto, né? Tão longe que era aquele lugar do comércio. Valentino subiu naquele burro com uma bolsa, com dinheirinho, e levou, pasmem, um dia de viagem até o centro comercial. E mais um dia, aí fez a compra, comprou lá o martelo, comprou talvez um alicate, comprou um facão, talvez pensando assim, vou trabalhar de cortar as coisas, né? Cortar mato, roçar, comprou uma foice, pôs tudo aquilo no lombo do burro, né? Da mula, não sei exatamente o que era, mas era um desses animais, e voltou ali. Quando ele estava voltando, comentário, né? Imagine, 1800 e pouco, aquele lugar todo, perguntou, onde você foi? Fui na cidade, fui comprar umas ferramentas para consertar umas coisas na minha casa. Opa, você vai me emprestar a ferramenta. Mas Valentino, né? Falou, não posso emprestar, eu vou usar. Mas de tanto o homem insistir, ele emprestou. Mas o homem gostou muito daquelas ferramentas. E no outro dia, Valentino perguntou, já usou minhas ferramentas? Eu disse, usei, mas eu quero comprar as suas ferramentas. Valentino falou, comprar, mas eu não posso, eu vou depender dela para arrumar minha casa e tal. Mas depois de muita conversa, Valentino viu um preço que provavelmente fosse 100% do valor que ele comprou, e ele vendeu aquelas ferramentas todas para aquele senhor pelo dobro do preço. Pegou aquele mesmo dinheiro e voltou lá naquele lugar para comprar o dobro de ferramenta. E quando ele voltou, ele foi cercado por duas pessoas que queriam comprar a ferramenta dele. E ele então vendeu as suas duas ferramentas, pegou aquele dinheiro que era o dobro, foi na cidade e comprou 4 vezes a ferramenta que ele possuía pela primeira vez. E quando ele chegou, mais pessoas quiseram comprar as suas ferramentas. E ali ele viu uma fenda, ele viu uma brecha, ele enxergou um sucesso ali. Ele percebeu que ele poderia ter um comércio de ferramentas. E ele então arrumou um lugar ali, em Bento Gonçalves, sul do Brasil. Hoje ainda existem muitas casas de madeira. Provavelmente ela alugou um galpão ali de madeira e ali ele colocou umas ferramentinhas. Mas ele começou a vender muito. Até que ele percebeu, ele soube da notícia, que havia ali perto um ferreiro, ou seja, uma pessoa que fazia ferramentas.
Aí ele foi lá e falou, olha, faça para mim marreta, faça para mim ferradura, faça isso para mim. A pessoa fez. Só que daí ele viu que ele poderia alugar um galpão e ter uma pequena indústria. Mas aí então ele mudou daquele lugar. Ele mudou para uma cidade chamada Carlos Barbosa. E lá em Carlos Barbosa ele alugou um ponto, né? E ali ele começou a ter funcionários fazendo ferramentas. E isso deu muito certo, né? E isso foi aumentando. E daqui a pouco aquele senhor chamado Valentino estava com uma indústria de ferramentas. E essa indústria foi muito grande. Uma certa vez ele estava com tanto dinheiro que ele comprou um terreno lá na cidade onde ele nasceu. E lá ele construiu uma escola bonita, né? Ele construiu lá. E aquela escola ele doou para a prefeitura. Foi uma festa, né? Foi uma festa, ele ia bancar os professores ali, né? Aí teve a inauguração daquela escola. Ele convidou o prefeito para receber a chave da escola. Aí foi muito bom. Aí o prefeito ficou muito contente, fez a sua palestra ali, né? Falou alguma coisa ali. E no final, o prefeito falou, seu Valentino, nessa escola vai ter um livro de ouro, já que o senhor doou para a prefeitura. E a gente quer que a primeira assinatura desse livro seja do senhor. Aí ele chegou bem no ouvido do prefeito e falou, seu prefeito, eu não sei escrever. O prefeito levou um susto. Como é que é, seu Valentino? Eu não sei escrever. O prefeito falou, mas o senhor não sabe escrever e construiu esta indústria desse tamanho? Imagine então se o senhor soubesse escrever. Aí ele falou para o prefeito, prefeito, se eu soubesse escrever, eu seria até os dias de hoje o porteiro do prostíbulo. Gente, a história é arrepiante. Eu quero dizer para você, exatamente para você, agora, que deu tudo que pôde naquela empresa, fez tudo que pôde por aquela empresa, deu seu sangue naquela empresa. Hoje é dia 25 de dezembro, Natal. Você está desempregado. Olha, não desista. Faça como Valentino. Faça como Valentino. Valentino tem hoje uma grande empresa com várias indústrias. Nós vamos mostrar aqui apenas 4 dessas indústrias. Mas aqui está a lista de indústrias que ele tem. Olha só quantas indústrias ele tem. Ou melhor, ele teve, né? Porque ele já faleceu. Você que está numa empresa e não quer desgrudar dessa empresa, que você está numa empresa que você está percebendo que essa empresa é uma zona, né? É um prostíbulo. Não fique presa a ela. Você pode sair dessa empresa e obter muito, mas muito sucesso. Muito sucesso mesmo.
nunca é tarde. Então desprenda-se desta zona que você está vivendo, onde tem pessoas desqualificadas, despreparadas, sem nenhum conhecimento e querendo saber às vezes, mas não sabe nada, para que você vá criar alguma coisa. Nós temos hoje um mundo cheio de oportunidades. Não importa qual é a sua idade, não importa se você sabe ler ou não sabe, sabe escrever ou não sabe, embora hoje quase não existe pessoas que não tenham a faculdade, vamos dizer assim, né? Mas seja quem for você, você tem muitas oportunidades. Vá procurar uma para fazer. Você vai encontrar. No começo nós estávamos falando de Santos Dumont, o pai da aviação. E agora nós contamos a história de Valentino. Valentino que tem um sobrenome. E quando eu falar para você esse sobrenome, você vai se ligar. Valentino se chama, ou se chamava, Valentino Tramontina, o cara que criou a maior indústria de ferramentas do Brasil. Não posso dizer do mundo, não sei. Mas na sua casa aí agora, pelo menos tem uma ferramenta da Tramontina. Ou tem uma chave de fenda, ou tem um alicate, ou tem um facão, ou tem uma panela, qualquer coisa tem. Olha aí, as indústrias, algumas das indústrias de Valentino. Olha aí a lista de indústrias que ele tem. Gente, esta é a minha mensagem de Natal para você que está passando o Natal sem uma carne, sem uma sobremesa, às vezes sem um feijão e sem um arroz, às vezes sem um leite para dar para o seu filho. Às vezes você trabalha numa indústria que você está cansado, está esgotado, e quando você produz, você ganha somente 20% do que você produziu, e o restante fica para a empresa. Olha, preste atenção, onde você está vivendo, a quem você está prestando serviço. Você está vivendo numa escravidão? Você recebe um vale-refeição? Ou você come uma marmitinha? Marmitinha essa que às vezes você tem que comer lá naquele lugar de lama, naquele mato, né? Então preste atenção nisso. Feliz Natal para você. Que o Natal do ano que vem você esteja bem melhor. Um abraço de Daniel Pereira.